Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer o estudo da revista Visão Missionária do mês de dezembro. O título do estudo é Natal com Cristo sempre é novo. Eu entendo que o Natal já passou, mas como o próprio título do estudo diz, Natal com Cristo sempre é novo, e eu entendi que esse estudo ele é muito pertinente para todos os dias da nossa vida, independente de ser Natal ou não. Quem escreveu esse estudo foi o pastor Gilton Medeiros. Ele é da igreja, ele é diretor executivo do Ministério Vida Radiante, Centro de Juventude Cristã e coordenador do Congresso da Terceira Idade Vida Radiante. E o pastor Gilton, ele inicia o seu estudo com o texto de Isaías 9, versículo 3 e 6. Eu sou Lucimere, membro da Primeira Igreja Batista no Paiol em Nilópolis, em transferência para a Primeira Igreja Batista em Araruama, no Rio de Janeiro. O texto diz: Tu multiplicaste esse povo e a alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando se repartem os despojos. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Vamos regar nossas raízes através desse estudo para que nós possamos ter em todos os dias desse ano que se inicia, 2022, um Natal com Cristo, sempre presente na nossa vida. O autor continua: seja em uma simples e singela casa ou na mais suntuosa mansão, o sentimento é o mesmo. O período das comemorações do Natal é um tempo de celebração, de alegria, de expressar gratidão ao Senhor da vida por todas as bênçãos por Ele concedidas ao longo do ano, especialmente a salvação. Então eu entendo que esse estudo, mesmo falando sobre o Natal, nós já estamos em janeiro, ele nos traz à memória a importância de nós agradecermos a Deus pelo nascimento de Jesus. Natal significa nascimento. E Jesus entrou na nossa história através do seu nascimento. Esse evento, não é, de Jesus ter vindo ao mundo através do seu nascimento, logo após toda a sua vida, a sua morte e ressurreição, nos trouxe a salvação. Então, é um motivo de nós meditarmos acerca da importância do Natal. Sabemos que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, é fato, nós sabemos disso. Mas nem por isso nós vamos deixar de comemorar o nascimento do nosso Mestre, porque ele nasceu. Essa é a verdade. E os cristãos escolheram o dia 25 de dezembro para comemorar esse nascimento, que poderia ter sido em qualquer outra época do ano. O que importa não é se nós sabemos ou não o dia que Jesus nasceu. O que importa é que nós sabemos que ele nasceu e nos trouxe a salvação. E isso é um motivo mais do que suficiente para que todos os nossos dias sejam comemorados como sendo o dia de Natal. E o autor continua: mas se essa tem sido a experiência ao longo das nossas vidas, isto é, a alegria, o agradecimento, ele fala que nos dias atuais estamos passando por tristezas decorrente das perdas expressivas desses tempos de pandemia da Covid-19. O avanço da contaminação pelo novo coronavírus tem ceifado milhares de vidas em nosso país e em todo o mundo. É como se nuvens escuras surgissem nos céus para toldar e obscurecer a alegria da festa do Natal em nossas vidas. Assim, com os nossos corações premidos pela dor e pela saudade, choramos como os cativos levados para a Babilônia. Salmo 137, versículo 4 diz: como entoaremos um cântico do Senhor em terra estranha? Ou ainda, à semelhança do profeta Jeremias, suplicamos, Jeremias 3,
do 19 ao 21. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. A minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Mas se este é o sentimento que predomina, se essa é a situação que nos aflige, somos constrangidos pelo Espírito Santo do nosso Deus a nos lembrar das suas promessas e da sua bondade. O profeta Jeremias, que lamentava as dores do cativeiro babilônico, é quem exclama em Lamentações 3, 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Então, o pastor ele se reporta à lamentação de Jeremias, quando ele se coloca diante de Deus, apresentando as suas aflições e a aflição do povo, e logo após, o próprio Jeremias diz, né, que as misericórdias do Senhor eram as causas deles não serem consumidos. E ele exalta e engrandece a Deus e ele diz, grande é a tua fidelidade. Motivados, portanto, pelas promessas do Senhor e consolados pelo Santo Espírito, precisamos também lembrar que mesmo em tempo de dor e de tristeza, permanecem em nossos corações a fé, a esperança e o amor. A Bíblia nos diz em Romanos 15, 13, e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Se, pois, em Deus temos esperança, somos capazes de redescobrir a alegria e aprender a lidar com as situações adversas que muitas vezes nos atingem. E como nos orienta Paulo, o apóstolo, né, em Filipenses 4, do 11 ao 13, que diz: aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído como ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Como então poderemos viver esse tempo? Pergunta o autor. Como nós poderemos viver esse tempo? Olhar para aquele que é a fonte da nossa esperança e, portanto, da nossa alegria. Essa deve ser a nossa resposta. Então, o autor ele se coloca no momento, né, entre um dualismo, entre a alegria de nós termos a salvação em Cristo, de nós comemorarmos o seu nascimento, no momento em que nós temos o nosso coração entristecido por tantas perdas que nos têm vindo através dessa pandemia que o mundo está vivendo. E o autor, então, ele questiona assim, né? Como então poderemos viver esse tempo, nesse dualismo entre a alegria e a tristeza? E ele responde, olhar para aquele que é a fonte da nossa esperança e, portanto, da nossa alegria, que essa deve ser a nossa resposta. E ele, colocando então diante de nós esse texto de Paulo aos Filipenses, ele fala, aprendi a contentar-me com o que tenho. Romanos 12, 16 diz, não ambicioneis as coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. E o autor diz, devemos aprender a conhecer a nós mesmos e a nos adequar às nossas expectativas e às nossas reais possibilidades. Muitos de nós estamos passando por momentos bem difíceis, mas nós precisamos nos contentar com aquilo que o Senhor tem nos dado. Devemos aprender a conhecer a nós mesmos e buscar dentro de nós o que nos dá contentamento. E não nos deixarmos moldar o nosso caráter e a nossa motivação e a nossa alegria pelas coisas que os nossos olhos veem, mas buscarmos dentro de nós a ação do Espírito Santo que vai nos dar o contentamento, de nós nos adequarmos, nos contentarmos com o que nós temos e com o momento que nós estamos vivendo. E tudo isso que nós estamos vivendo hoje vai passar.
E a promessa de Deus é que nós teremos alegria eterna, teremos gozo, paz. Quantos de nós vivemos até, numa idade bastante avançada, 110 anos, a gente já tem visto isso, mas para a eternidade, viver 110 anos não é nada. Então nós precisamos nos contentar com o que temos aqui, buscar no Senhor contentamento para que nós sejamos aprovados por Deus e venhamos a usufruir das bênçãos eternas que a salvação nos dá. E o autor continua: sei estar abatido e sei também ter abundância. Isso significa que na hora da dificuldade eu não devo me desesperar e achar que tudo está acabado. É na hora da fartura, igualmente, eu não posso deixar que o orgulho e a soberba me dominem. E a Bíblia nos adverte, em Salmo 40, versículo 4, bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. Então o autor ele nos ensina que nós devemos, como Paulo, saber estar abatido e também ter abundância. E se hoje você está passando por uma vida abundante, agradeça e louve a Deus por isso. Mas não menospreze aquele que está passando por dificuldade. E ao mesmo tempo, se você está passando por dificuldades nesse momento, não se sinta humilhado. Entenda que é um momento específico da sua vida que isso vai passar. E que Deus estará com você, tanto na abundância quanto na escassez. E a escassez não pode fazer com que nós percamos a fé que Deus está cuidando de nós, e a abundância também não deve nos tornar arrogantes, achando que nós somos filhos preferidos do Senhor, porque nós não somos, Deus não tem filho preferido, e nós passamos por fases sim boas e ruins, e como Paulo fala, ele sabia vivenciar essas situações boas e ruins, tendo sempre a fé firme no Senhor. E o autor ele continua. Paulo explica que ele aprendeu, ele estava instruído a se ajustar em toda e qualquer situação da vida, suportando as adversidades e usufruindo das que são favoráveis. É isso, irmão, nós temos que aprender com o Senhor, a passarmos pelo momento da prova, pedindo ao Senhor que nos oriente, que nos ajude, que nos fortaleça e nos dê coragem para enfrentar. Mas ao estarmos também no momento de fartura, termos a visão do nosso próximo. A campanha de missões mundiais desse ano vai falar sobre a compaixão. E nesse momento da fartura nós temos que nos colocar à disposição de Deus para ajudar o nosso próximo. E assim minimizarmos a escassez de alguém com a nossa abundância. E com certeza no futuro, quando nós estivermos na escassez, Deus também vai usar alguém que está na abundância para nos ajudar. E Paulo ele diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nós temos que ter a certeza disso, que em Cristo nós podemos todas as coisas. Na verdade, temos experiências, muitas delas, em que nos dão autoridade para dizer que no momento da bonança e no momento da adversidade, Cristo está conosco. Alguns que vão assistir esse vídeo sabem que eu passei por um momento de dificuldade há muitos anos atrás. Com 26 anos eu fiquei viúva, tendo que criar um filho de 6 anos de idade. E o Senhor me ajudou, e até aqui o Senhor tem me ajudado. Então eu posso dizer, e tenho autoridade para dizer isso, que na hora da dificuldade o Senhor é presente nas nossas vidas sim, ainda que nós não o vejamos e muitas vezes nem os sintamos, mas Ele está presente. E como Paulo disse, e nós podemos dizer, nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, na abundância e na escassez, nós podemos todas as coisas. E o autor continua, poderemos inclusive reafirmar nossa fé, pois a nossa esperança não reside nas coisas deste mundo, mas nas que são eternas, como o apóstolo Paulo explicou aos Coríntios, em 1 Coríntios 15, 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. A nossa esperança não pode se limitar a essa vida.
o que nós vemos de coisa boa, de coisa maravilhosa, o que nós recebemos de bênção, não deve delimitar a nossa fé. Não, nós temos que ter a nossa fé no profundo de Deus, no eterno de Deus, no poder de Deus. Não podemos limitar a nossa fé nas coisas terrenas, mas crer que ainda que estejamos passando por momentos de dor, de doença, de tristeza, de luto, coisas maravilhosas estão preparadas para nós. E o autor continua. E ainda, segundo aos Coríntios 4, 16 a 18, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentamos nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Nós temos que pedir ao Senhor que nos permita vislumbrar através da fé aquilo que está preparado para nós. É momento de refletirmos no Natal de Jesus, que é sempre novo, dia a dia. O Natal de Jesus se cumpre na nossa vida, porque ele nasceu num dia, num determinado tempo na história. Paulo fala aos Gálatas que na plenitude dos tempos, nascido de mulher, Jesus veio a esse mundo, viveu, morreu, ressuscitou para nos trazer a salvação, e é nisso que nós devemos firmar nossa fé. O tempo presente é apenas uma fase da vida daquele que está em Cristo Jesus, porque a nossa vida é eterna e a promessa é que nós iremos desfrutar juntamente com Ele, eternamente, ao lado do Senhor, usufruindo das mais ricas bênçãos. E o autor continua: Natal é tempo de renovação, tempo de olharmos para a manjedoura e com os olhos fitos no menino que nos nasceu, um filho que se nos deu, restaurarmos a certeza de que chegará o dia em que se cumprirá a promessa do Senhor, que garante, Apocalipse 21, versículo 4, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Que nós possamos ter essa certeza em nosso coração. Natal com Cristo sempre é novo. Que os nossos dias de 2022 sejam dias de Natal, onde nós venhamos a comemorar dia a dia, na adversidade ou na bonança, na escassez ou na abundância, nós venhamos a comemorar dia a dia o Natal do Senhor Jesus, o seu nascimento, a sua vida, a sua morte, a sua ressurreição que nos trouxe a salvação. Que essa seja a motivação para todos os dias da nossa vida, não somente em 2022, mas em todos os anos que o Senhor ainda nos permitir viver, que nós venhamos a viver digna e sobriamente diante de Deus, dando um bom testemunho de cristão. Que o Senhor abençoe a sua vida, que te dê um feliz ano novo, e que se você que está assistindo esse vídeo ainda não reconheceu a Jesus como Salvador e ainda não usufrui dessa paz interior que excede a todo entendimento, que nos dá força para passar pelas adversidades e nos dá consciência para usufruirmos da abundância para abençoar pessoas, que você possa receber a Jesus como seu Salvador, reconhecendo-se pecador, entregando a sua vida ao Senhor e dizendo para Ele que você reconhece que Ele é o Todo-Poderoso, o soberano Criador de todas as coisas, e que você se rende a Ele e usufrua também dessa esperança, dessa certeza de fé, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã.
Que Deus possa cumprir essa verdade na sua vida, como tem cumprido na minha, e com certeza tem cumprido na vida de muitos cristãos ao redor de todo o mundo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude e que todos nós tenhamos um feliz e abençoado ano novo. No nome de Jesus. Amém.